Fala pessoal, estamos no ar com um especial, onde estamos gravando aqui com os empresários Isaías de Almeida e Tatiane Nima, proprietários aqui da pizzaria e hamburgueria Recanto Nima, que fica aqui em Peu Rosa, na Rua das Avencas, cruzamento com a Rua das Dálias. Comigo Max Mauro, me auxiliando aí na apresentação desse especial, e o empresário Isaías Almeida. Isaías, obrigado por receber a gente aí, abrir as portas aí da loja para poder contar um pouquinho dessa história para nós. E boa noite, Gleidson. Boa noite, Marcos. Boa noite. O prazer é todo nosso, compartilhar um pouco do que a gente viveu e como foi nossa trajetória. Bom, Isaías, fala um pouco para nós sobre a sua história. Natural daqui, da Serra mesmo, sempre morou em Vila Nova de Colares, como é que é? Max, eu sou natural de Vitória, nascido aqui no estado mesmo, e vim para Vila Nova com 6 anos de idade. Eu não posso falar agora quanto eu estou de idade, mas eu vim para cá com 6 anos de idade. Bem novo, então, na época que eu vim para cá, era um bairro ainda nascendo, Em construção, Em construção, a infraestrutura bem no inicinho mesmo de tudo, e aí foi nessa época que eu vim para cá. A gente viu muita coisa aqui, ver o desenvolvimento, o crescimento desse bairro. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente conseguiu ver esse bairro crescer e ser o que é hoje. Muito bom. Ele é um comerciante que tem raiz dentro do território. Sim, muito bom, muito bom. Isaías, antes de ser empresário, qual foi a sua experiência profissional? Minha primeira experiência profissional foi na área da indústria, onde a gente trabalhava numa empresa de fabricação de peças em resina. Lavatórios, esses utensílios de banheiro feitos em resina de poliéster. De um empresário muito respeitado, muito amigo meu, Rubens Spilman, muitos anos de mercado. A gente trabalhou lá por mais de 12 anos, ali eu tive um crescimento gigantesco, Um aprendizado também. Um aprendizado, eu entrei lá nas primeiras funções básicas da fábrica, e devido a empenho e dedicação, quando eu saí, resumindo a história toda, eu saí de lá como supervisor da fábrica. A história se tirar para contar ela direitinho, é muito legal mesmo. Uma bagagem, uma história que incentiva bastante muitas pessoas, Incentiva bastante. Eu acho que é perseverança, Persistência ali. Buscar conhecimento. E graças a Deus eu saí de lá com muitas amizades, muitas conquistas na vida pessoal, e de amigos também. Isaías, quais os cursos e as formações foram conquistadas ao longo dessa caminhada? Max, a gente fez alguns cursos, principalmente na área de gestão, liderança, relacionamento interpessoal. E ultimamente eu estou concluindo um curso superior de administração. Muito bom. Esses cursos, alguns deles foram proporcionados pelas empresas que você passou? Sim, esses primeiros cursos que eu fiz foi na indústria ainda. Na indústria eu tive que fazer curso porque ele dava muitas pessoas, e você precisa ter conhecimento. Para lidar com pessoas, precisa ter bastante conhecimento, por sinal. E aí a gente foi nessa caminhada, fazendo esses cursos para aprimorar e melhorar o relacionamento, forma de lidar, e entender o comportamento dos colaboradores dentro da empresa. Então, nesse caminhar, a gente foi fazendo esses cursos. Ser um empresário para você era um sonho? Em algum momento você tinha uma visão de crescimento dentro da empresa, por onde passou? Mas, na verdade, eu nunca sonhei ser empresário. É claro que a gente sonha, todo mundo é muito natural ter ambição, em conquistar e ter uma vida estabilizada, para cuidar da família, oferecer o melhor para a sua família, todo mundo funciona isso. Só que nessa área empresarial eu nunca sonhava em ir para esse ramo. Então, eu estou vendo a indústria. Mas assim que eu saí da indústria, eu parti para a área de comércio.
Eu fui trabalhar como representante de vendas. Foi onde eu conheci a área comercial. Aí, a partir daí, eu fui obtendo conhecimento na área comercial, aonde levou à conquista da loja, né? Mas foi a partir daí que a gente começou a conhecer melhor como que funciona o comércio, né? Como que é uma coisa bonita, é uma arte, o comércio é uma arte, né? E trabalhar de representante de venda para mim, monstro, Deus, foi rico demais. Chegou a ter alguma capacitação na área de venda? Na área de vendas, a gente fez, cursou mesmo da empresa. A empresa ofereceu alguns cursos para você obter mais conhecimento, mas o curso principal vem, o que você precisa, principalmente, é conhecer pessoas, né? Ter os cursos que eu já tinha, na verdade, na área de indústria. Que é relacionamento, saber lidar com pessoas, entender, saber ouvir. Então, esses cursos já vêm do lado da indústria. Então, quando veio para o comércio, então já veio um pouco fácil por conta disso. Aí agregou o que o comércio trouxe de curso também, e aí ficou aquela coisa legal. E o demais é você conhecer o que é que você trabalha. Então, requer um pouco de esforço, né? Você trabalha de dia, e quando chega à noite, você tem seus compromissos, família, mas quando chega um pouquinho de madrugada, você tem que estudar. Você tem que estudar para você conhecer a sua empresa, você conhecer o que você trabalha, porque no outro dia você precisa vender. E para vender, você precisa conhecer o que você vai vender. Então, mais ou menos por aí. De onde surgiu o Recanto Neumann na vida de vocês, da sua esposa e suas ex? Vamos lá, Recanto Neumann. Recanto Neumann ela surgiu o seguinte: em 2018, eu trabalhei na Recanto Neumann como gerente comercial, né, gerente da loja. E daí que saiu a oportunidade da gente obter a loja. A gente recebeu uma proposta, foi no final de 2018, para 2019 a gente recebeu uma proposta de estar adquirindo a loja do proprietário anterior. E aí a gente aceitou, né? Onde a gente conseguiu conquistar esse negócio. Quais foram os primeiros passos a serem adotados nesse momento? Primeiros passos a serem adotados? Então, assim que a gente adquiriu a loja em 2019, a gente tinha que trabalhar em estrutura e, como eu já trabalhava no ano anterior, gerenciando a loja, não foi tão difícil. Já tinha Né? algumas Porque mudanças de mente, isso, a gente já tinha algumas mudanças e a gente já tinha Planejamento, né? conhecimento, então a gente só, como proprietário, colocou em prática alguma coisa que a gente já tinha pensado. Né? Então só seguiu por esse caminho. Mas sempre há dificuldade, sempre há rejeição, né, da área funcional, de outro dono agora, não sei o quê. Mas a gente, com calma e paciência, foi vencendo isso, né? Porque você precisa conquistar. Uma coisa agora, você ser gerente, e as pessoas falam, olha, é o nosso gerente, coordena aqui e ali, agora ele é o proprietário. Então, sempre na cabeça de alguém existe algum problema, né? Mas aí a gente conseguiu vencer, passar por esse período. Baseado nisso, eu acho que a próxima pergunta é inclusive sobre isso, né, Max? Sim. Quais foram os primeiros desafios? Porque os primeiros passos estão relacionados com o que você falou. Nós vimos que, de repente, uma melhoria ali, mudar o layout da loja, deixar mais a cara, né, dos novos proprietários. Mas nós sabemos também que tem desafios, né? De repente, o empresário ele chega com uma visão de aumentar a produção, né, de captar mais clientes. Além desses primeiros que você já disse, teve outros desafios desse início? Além desses outros, todos esses outros desafios que você citou, Gleison, eu tive um desafiozinho que foi mundial, pandemia, né? Seja bem-vindo. Eu acho que para mim foi o desafio principal, né? Foi o teste, assim, vamos ver se você vai ser realmente o empresário proprietário da Recanto Neumann. Foi o teste de fogo.
Isaías, e teste de fogo mesmo, porque você acabar de fazer um investimento para uma Sim, loja, né, com a estrutura da Recâmara, e já encarar na sequência uma pandemia não é fácil. Foi que você, assim, de alguma forma enfrentou isso? Lidar com fechamento de loja, restrição de acesso, delivery mais intensificado. Como foi esse momento? então, no momento, assim, a gente fica triste em pensar pelas centenas de milhares de vidas que foram perdidas, né? E, primeiramente, foi Deus. Né? Todo mérito eu atribuo a Deus, porque vem dele todo o conhecimento, vem dele toda a estrutura, vem dele toda a base para a gente vencer. E a gente se apegou a Deus, literalmente a Deus mesmo. A gente orava muito, né, eu e minha esposa, a minha casa em si, a gente clamava muito a Deus por proteção. Por quê? Porque eu tinha que sair para a rua onde não podia estar na rua, porque eu tinha que comprar os insumos para pôr dentro da loja para vender. A loja tem uma metragem muito grande, a loja não podia ser aberta. A gente tinha que trabalhar com delivery, né? Todo o restante da loja havia de ser fechada e estava fechada, né? Cumprindo a lei, né? A determinação de lockdown. Então, assim, para a gente foi uma coisa muito complicada, mas dia após dia o Senhor ia mantendo a gente nos trilhos, né? Eu digo questão mentalmente, sabe? Sim. Porque se você não tiver com Deus, cara, você pira, mano. Você perde a consciência, você não sabe o que fazer, e muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? Outras foram achando solução, né? E Deus foi dando inteligência para a gente, né? E Ele nos honrou, né? A gente mesmo trabalhando com delivery, a gente conseguiu arcar, né? Com todas as despesas da loja, funcional, é, as entidades, EDP, CESAM, o aluguel do espaço, tudo foi mantido, né? Graças a Deus que mesmo as pessoas não podendo frequentar, elas pediam, né? A gente teve que aumentar a demanda dos motoboys e fomos trabalhando em cima disso. E graças a Deus a gente foi rompendo, primeiro ano, segundo, né? E fomos a cada dia, cada semana que se passava, a gente aprendia melhor como fazer isso. E graças a Deus chegou ao fim, a gente passou, né? Mas não foi fácil. Não foi fácil. Isaías, qual o momento da pandemia que mais te marcou? Jesus, vamos lá. O momento da pandemia que mais me marcou foi o momento em que foi as notícias. Não as notícias falsas, que rolava muita notícia falsa, né? Sim. Mas notícia de amigos comerciantes que faleceram, né, nesse tempo. Essa foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. De ter que falar, caramba, a gente tá lá também nessa linha de frente, e escutar que pessoas estão falecendo, pessoas inclusive perto da gente, amigos fechando, né? Foi complicado, né? Receber essas notícias para mim, como pessoa, como ser humano, foi complicado, né? Um tempo muito difícil. E pós-pandemia, você sentiu alguma mudança no comportamento de clientes que mudou, né, algumas coisas no perfil deles? Ah, sim, né? Quando pós-pandemia, que acontece? O povo estava preso dentro de casa, não podendo sair. Então, quando tinha-se oportunidades e quando foi liberando, o povo foi saindo para a rua em massa, né? A gente teve momentos que não tinha espaço para comportar e receber as pessoas, porque as pessoas queriam vir para a rua numa mesa e fazer uma resenha com os amigos. Eles queriam sentar e conversar livremente, contar suas histórias, que eles não podiam, só podia ficar em casa, ou por telefone, ou vídeo chamada. Então era o que eles podiam fazer, né? Não tínhamos o que fazer. Então quando foi abrindo,
a gente teve muitos períodos, né, de casa lotada, as pessoas passar na frente e falar, cara, não dá, vou ter que procurar outro lugar, porque aqui não dá para ficar, né, e a gente não tinha o que fazer, não tinha mais espaço, só botar a mesa só se fosse no telhado agora, né, a gente ficou pequeno em relação à quantidade de gente que veio para a rua. Então esse foi uma das principais mudanças que a gente percebeu, né? Foi que as pessoas saíram mais. Pessoal, e esse foi o nosso especial, né? Aqui bate-papo com o empresário Isaías, né? Proprietário junto com a sua esposa Tatiane, aqui da pizzaria e hamburgueria em Canto Nemo. Isaías, você tem alguma mensagem para deixar para clientes, funcionários, ou até para quem vem aí empreendendo, talvez em outro segmento, e vem em você uma inspiração, você e sua esposa? Olha, Dois, uma mensagem que eu deixo nesse momento para todos que vão acessar e você como ouvir, assistir esse vídeo, é agradecimento, né? Primeiramente aos clientes, clientes antigos que não deixaram de frequentar nesses momentos que a gente passou, clientes novos que chegaram, aos nossos funcionários, colaboradores que também nessa época atravessaram com a gente, muitos guerreiros, né, que entenderam a situação que a gente estava vivendo, né, e mesmo assim se manteve firme, trabalhando assiduamente, honrando com os seus compromissos, né? Então, eu deixo meu agradecimento a todas essas pessoas, né, que mantiveram a gente perto, né, e vivo, porque sem cliente, sem funcionário, a gente não é ninguém. Então, assim, meu agradecimento especial fica para os nossos clientes e para os nossos colaboradores que atravessaram, principalmente desse momento de pandemia, né? E que hoje também estão com a gente, alguns deles ainda, né? Outros tiveram outros caminhos, mas a gente só tem a agradecer pela vida de cada um deles, né? E pessoas que pensam em empreender, é um caminho de sucesso. Tudo é um caminho de sucesso, desde que você primeiro conquiste isso na sua mente e no seu coração. Eu penso assim, vou empreender na área de papelaria, na área de padaria, na área de sorveteria. Aquilo existe por conta de um sonho que você sonhou. Se você sonhou e testificou isso em você, agora é fazer acontecer. E eu creio muito que já deu certo, né? Já deu certo. É só partir para a luta e a coisa vai acontecer. Isaías, obrigado por receber a gente aqui na pizzaria. Obrigado a você também, Max, por auxiliar a gente aí nessa entrevista. Um prazer. Deus abençoe sempre. Max? Obrigado. Deus abençoe a todos. Então, até a próxima. Se Deus quiser.